Olá, professores. Sou a professora Rutineia. Hoje vamos falar um pouco da gestão democrática da escola pública, que é um livro do Vitor Paro, né? Ele vai tratar de desafios e princípios e da construção coletiva do trabalho pedagógico na escola. E o Vitor Henrique Paro é um dos principais teóricos na área de gestão escolar que norteia o nosso trabalho aqui no Brasil, né? Junto com Heloísa Luque e outros. O que seria a gestão democrática? E ele já coloca para nós um percurso, que essa gestão democrática ela vai além da burocracia, existe a burocracia, mas ela vai além, rumo à emancipação. Primeiro ele fala de um trabalho pedagógico coletivo. Organizar a escola exige uma formação de alta qualidade e um esforço incessante por autonomia e por liberdade. Lembrando que, como somos cerceados por leis, né, e por uma coletividade, não existe nem autonomia nem liberdade absolutas, mas o máximo que se pode conseguir obter é superando uma visão meramente administrativa para focar na emancipação humana. A mediação de conflitos. O gestor democrático deve possuir competência técnica e política para lidar com o desencontros entre os seus servidores, né? E interesses divergentes entre professores, servidores, pais, alunos, transformando situações de crise em alternativas que atendam às necessidades reais da comunidade escolar. Ou seja, uma situação de crise, uma situação de dificuldade, ela poderá ser um momento de impulsionar ali a superação de desafios. E o que se almeja com isso? Uma qualidade social, né, do trabalho ofertado na escola. Então, a excelência educativa depende da participação ativa de todos os membros, respeitando as individualidades, utilizando conhecimentos locais como fonte de enriquecimento para a construção do projeto político-pedagógico, do PPP. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, né, eu vou criando elementos para que no final do ano, no momento determinado ali, eu coloque aquilo no PPP como uma dúvida, como uma meta, como um desafio a ter ser superado. Depois ele fala aqui do percurso da gestão do Brasil, percurso histórico. E o título que é dado é do autoritarismo à autonomia. Então tem um momento que o Vitor Paro chama de pré-1980. E o que aconteceu antes de 1980? Então, um modelo marcado por diretores autoritários e submissos aos órgãos centrais, onde a função é escolar, ou seja, de dirigir uma escola, se restringia a cumprir determinações burocráticas impostas pelas instâncias superiores do governo, ou seja, o diretor ele fazia cumprir. É errado fazer cumprir? Não, mas existe algo a mais que se pode fazer, além de só obedecer. Existe um processo de autonomia, um processo criativo a partir das regras colocadas. Aí, isso era antes de 80. Na década de 1980, o que acontece historicamente, politicamente no Brasil? Então, é um marco da redemocratização, né, com os primeiros governantes eleitos por voto direto, o que não estava havendo na década de 70, impulsionando movimentos que lutavam por uma educação participativa e de qualidade em todo o território nacional. Então, um momento assim de luta, de democratização. E então foi um momento diferente aí para essa gestão escolar. Qual foi a consolidação, né, desse fato? Então, a discussão sobre a democracia escolar ganha amplitude teórica e prática, exigindo que a escola se torne um espaço de diálogo e resistência contra o controle técnico centralizador. Então, nós vemos que a própria Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela vai tratar de uma escola mais democrática, com participação de conselhos, com participação de pais, por exemplo, na apuração de gastos. Presente e futuro. A luta atual ela foca na descentralização e na construção da autonomia plena,
transformando a escola em uma instituição social que reflete e intervém nas condições da sociedade capitalista. Né? Então a escola não está mais à parte, né? E o diretor não é somente aquela pessoa que manda, que faz cumprir, mas tem todo um processo de gestão envolvido aqui. Então, qual seria a crítica do Vitor Paro para essa situação, para essa condição do diretor hoje, né? Ele vai dizer que nem a escola é uma empresa capitalista, nem é um lugar de desordem, não tem extremos, né? Não é a disciplina rígida de uma empresa, mas também não é uma bagunça. Então, primeiro, ele vai falar da concepção empresarial versus o espontaneísmo. Então, o Vitor Paro critica a tendência de administrar a escola como uma empresa capitalista, né? Que ela é focada somente na eficiência fria. E, ao mesmo tempo, ele refuta a ideia de que a escola não precisa de qualquer organização. É o que nós falamos, ó, não precisa ser fria igual a empresa, mas precisa ser organizada. E ele coloca um outro embate, né, da realidade social versus o vácuo administrativo. Né? Então, ele defende que a administração escolar não ocorre no vazio, mas ela sofre impactos diretos de determinantes socioeconômicos, políticos, sociais, exigindo uma gestão que atrai o diretor para o compromisso ético de transformação do poder e da sociedade. Então, se antes de 1980 a escola era um ambiente separado da sociedade, né? Porque a escola era para uma elite, mesmo a escola pública, os problemas da sociedade praticamente não afetavam. Hoje a escola está imersa. Né? Então, quando a pessoa assume ser diretora, ela assume um compromisso com a transformação da sociedade, porque a escola sofre com os problemas que a sociedade apresenta. Como seria a questão da participação coletiva, né? Que é considerada aqui o meio essencial para a qualidade de ensino. Aqui o Paro ele usa uma citação do Libânio, que também é um grande teórico aí das questões das políticas educacionais. Ele cita Libânio no seguinte: a participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática da escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar. Então ele reúne tudo, né? A participação ela é fundamental de todos os segmentos. E esse envolvimento da população aí favorece o conhecimento profundo das metas e a aproximação entre professores, pais, alunos, garantindo que a estrutura organizacional sirva à transformação social e ao avanço humano. Então, quer dizer, que a preocupação não é somente a aprendizagem no e cru, olha, aprendeu a ler e escrever, tal, mas o crescimento humano, que é o crescimento pedagógico, social, né, psicológico, tudo. E quais seriam as finalidades da gestão? Garantir a aprendizagem em sua dimensão global, que é o que a gente está falando, não é somente ler e escrever, mas outras questões envolvidas aí nessa aprendizagem global. Mas de que jeito? Com foco no aluno, com mobilização de talentos, mobilização dos recursos e meios e liderança democrática. Como que seria o foco no aluno? Aí ele vai buscar lá na Heloísa Luque, né? Então, de acordo com a Heloísa Luque, o fim último da gestão, ou seja, o principal objetivo, ele não é a burocracia, mas a aprendizagem efetiva e significativa, capacitando o estudante a pensar criativamente e a resolver conflitos reais. Né? Olha o link com a pedagogia que temos hoje, que fala das práticas sociais reais aí da escola. Depois ele vem falar que tem que ter o foco do aluno, uma liderança democrática. Então o gestor ele atua como um mediador capaz de articular diferentes atores em torno de uma educação que valorize o desenvolvimento social, político e intelectual do educando.
ele é o mediador de todos os personagens aí que compõem a dinâmica escolar, que a gente sempre fala, comunidade escolar. Pai, aluno, professor, servidor, gestão. E para isso, como que ele vai fazer? Mobilizar talentos. A gestão ela deve estabelecer um direcionamento que dinamize a cultura escolar, evitando soluções isoladas e focando em problemas globais e interrelacionados na comunidade. É o que já citamos, né? Às vezes eu estou aqui com um jovem e eu acho que aquele problema que ele está passando, aquela dificuldade daquela turma, só acontece ali. Mas às vezes aquilo tem uma dinâmica global. Só vai acontecer aqui na minha realidade com as características dessa realidade. Então é necessário ver aquilo dentro de uma, como que eu vou dizer, perspectiva maior. E não somente da perspectiva daquela situação em si. E com quais recursos e meios, né? Então compete ao gestor promover as condições físicas, financeiras, pedagógicas ideais para o funcionamento de uma sala de aula, ou seja, fornecer tudo o que precisa para que o professor chegue na sala de aula e desenvolva a dinâmica da sua aula, sempre com acompanhamento crítico e avaliação dos resultados. É como a gente sempre diz, o principal da escola é a aula, e todo mundo que não é o professor deve trabalhar para que essa aula ocorra da melhor forma possível. Depois ele vem falar do mapeamento de estilos, né? Que seriam as diversas concepções da gestão escolar. E quais seriam? Primeira citada, técnico-científica. Então, ela é baseada na hierarquia rígida, normas burocráticas e centralização no diretor, né? Visando a eficiência técnica sob uma ótica neutra e objetiva. Então, o diretor é centralizador nesse ponto. Então, vai se assimilar a uma administração empresarial clássica. Né, a técnico-científica é o diretor da empresa, não importa se a natureza dessa empresa. Autogestionária. Então, a organização autogestionária, ela recusa a autoridade centralizada e prioriza a responsabilidade coletiva extrema. Né? Então valoriza muito o poder do grupo, né? Eu lembro das cooperativas, em que tem alguém que está gerindo no momento, mas que não é dono. Aqui, valorizando a capacidade do grupo de criar suas próprias regras, sem formas sistematizadas de gestão. Tem uma gestão, tem uma organização, mas não é a tradicional e ela não é centralizada numa pessoa. E a interpretativa concebe a escola como uma realidade social subjetivamente construída, focando nas percepções individuais e na cultura interna como uma base para a organização do cotidiano. E na visão do Vitor Paro, qual seria o ciclo democrático participativo, né, de responsabilidade e decisão coletiva? Primeiro, definição de objetivos comuns. Então, o processo ele se inicia com a busca orgânica por metas assumidas por toda a equipe, onde a intencionalidade política e pedagógica é discutida abertamente. Número 2, tomada de decisão coletiva. As decisões elas não vêm de cima para baixo, mas vão emergir do diálogo entre todos os segmentos da escola, garantindo legitimidade e transparência nas ações. Então, se a tomada de decisão é coletiva, né, então todo mundo tomou parte ali nessa decisão. Nem sempre concordando, mas tomou parte se foi coletivo, se foi democrático. Responsabilidade individual. Após a deliberação coletiva, cada membro ele assume a responsabilidade por sua parte na execução. Então, se eu for professor, a minha parte é o ensino e aprendizagem. Se eu estou aqui na definição de objetivos comuns e eu sou a cozinheira, a minha parte é
fazer a comida para que o aluno seja bem alimentado e receba bem os processos de ensino e aprendizagem propostos, né? E, por último, a avaliação sistemática e o retorno. Então, o ciclo vai se fechar com o acompanhamento crítico e o controle social, onde o retorno de informações serve para ajustar as rotas e aprimorar a prática pedagógica continuamente, já que é uma prática que envolve todos. Por fim, ele vai falar para nós aqui de uma mudança de paradigma, né? Porque quando da transição da administração para a gestão. Quando se está na administração, é como se realmente fosse uma empresa. A gestão, ela vai além da administração. Então, vai ter uma comparação aqui de alguns itens na administração tradicional e na gestão contemporânea. Primeiro, o direcionamento. Na administração tradicional, é um processo racional exercido de fora para dentro, focado no controle de pessoas, é um controle. Na gestão contemporânea, é um processo intersubjetivo exercido mediante liderança e mobilização de talentos. Então, só de falar de talentos já pressupõe um conhecimento das pessoas com as quais você vai trabalhar. Qual que é o papel do dirigente na administração tradicional? Mantém-se objetivo, imparcial e distanciado dos processos de produção. E na gestão contemporânea, envolve-se nos processos, interagindo subjetivamente com os participantes. Na administração tradicional, a autoridade ela é centrada e apoiada estritamente no cargo ocupado, ou seja, no cargo do diretor, que é o principal, porque é centralizado. E na gestão contemporânea é apoiada na competência técnica e na capacidade de liderança inspiradora. Competência técnica, cada um vai ter. O secretário na sua área, o coordenador na área pedagógica, o diretor na gestão. E essa gestão tem que ser uma gestão que inspira. A ação principal na administração tradicional, ela é focada no comando, no controle rigoroso e na cobrança de resultados. E na gestão contemporânea, ela é baseada em orientação, coordenação, mediação e acompanhamento crítico. A transição para a gestão exige que o dirigente deixe de ser um mero executor de ordens para se tornar um líder facilitador do desenvolvimento coletivo. Então tem uma transição até de ideais aí, de posturas. Não é somente no fazer. Para finalizar, ele diz aqui que a gestão democrática é um compromisso ético com a formação de cidadãos críticos de uma escola verdadeiramente pública e autônoma.